partir do versículo 11. Os que encontraram podem sinalizar dizendo amém. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu quero, nessa oportunidade introdutória, digo assim porque terei outros horários para discorrer sobre este mesmo tema, o tema geral, famílias firmadas na palavra. Eu gostaria de, em falando especificamente para este segmento, varões da igreja, homens obreiros, pensar sobre a palavra de Deus. Eu penso que a nossa compreensão ela parte da capacidade de definir, conceituar. De maneira que quando nós não conceituamos e não definimos, nós temos dificuldade de compreender de maneira geral. Então, nós precisamos conceituar e definir, à luz das Escrituras, não de maneira solta e despropositada, mas à luz das Escrituras, o que é a palavra de Deus? Quando nós usamos a expressão eu e minha família firmados na palavra, que palavra é esta? O que é a palavra de Deus? Porque muito se tem dito em nome de Deus. Muito se diz a respeito da palavra de Deus. Mas o que seria a definição bíblica para isso? E a intenção é exatamente, na compreensão e na definição, que nós soframos uma conversão autêntica e sincera. Porque não basta nós termos essa compreensão no aspecto intelectual, que aí partiria somente do convencimento, mas nem todo convencido é convertido. É preciso que este convencimento redunde numa conversão. Que tudo o que vem ao meu intelecto se transforme numa ação, comportamento, altere a minha postura para melhor. Então, toda conversão, ela resulta de uma compreensão da palavra, pelo menos de uma decisão por confiar na palavra de Deus. Uma vez que a fé, abraçar a fé é uma decisão moral. Ainda que nós romantizemos, mas o abraçar a fé é uma decisão moral. Porque muitas das vezes, em razão das circunstâncias, sem empreender o esforço, nós não abraçaríamos um conjunto de verdades. E é preciso abraçar esse conjunto de verdades. E dizer, eu estou apegado a essa verdade, eu me filio a essa verdade, eu estou convicto. Não é verdade também que nós temos compreensão do todo. Na caminhada de fé, muitas das vezes, nós não compreendemos ao nível e à profundidade como gostaríamos, mas é preciso fazer essa decisão, optar pela palavra. E aí Jeremias é o exemplo que nós temos para hoje, mais especificamente para esse momento, pelo menos introdutoriamente, porque a maneira como Deus decide se revelar ao profeta e afirmar o caráter de sua relação com sua palavra, diz muito da natureza da palavra. Veja o que o Senhor permitiu que o profeta enxergasse e contemplasse. Que veja, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. Eu não quero entrar aqui na exposição, a exegese própria do versículo 11, do porquê da vara de amendoeira. Eu queria pensar mais especificamente sobre o que Deus diz a respeito desta visão que o profeta tem no versículo 12, quando diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
quero pensar nessa relação de Deus com a sua palavra. É dissociável? Não é dissociável? O que é a palavra? Como que Deus se relaciona com a sua palavra? Fato é que Deus está fazendo uma afirmação a respeito da sua palavra para o profeta. E Deus está dizendo: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E aí Jeremias, ao longo de todo o livro, vai ser percebido como um homem que firmou-se na palavra de Deus a despeito da família que não se firmou na palavra como Jeremias firmou-se. Que se nós pensarmos no nosso compromisso como homens, alguns jovens aqui, outros já pais de família, não sei que ilusão se vendeu ou se vende diariamente, e muita gente assim o compra, gerando em nós uma falsa expectativa de que nós teremos o controle por completo da nossa casa. E não temos. Porque todos os entes que compõem uma família são autônomos. O pastor Reiner educou muito bem Reiner Filho. Mas chega um momento que ele tem a autonomia e a independência dele. E como que ele vai exercer domínio sobre o outro? Então a situação é mais desafiadora e mais complexa do que a gente imagina. Jeremias, possivelmente de família sacerdotal, da idade de começar a exercer o seu ministério, é despertado por Deus para um ministério diverso daquele pretendido pela sua própria casa. Porque enquanto se gerava a expectativa para o sacerdócio do filho que foi educado para esse fim, agora ele exerce o ministério profético. Não sei se uma frustração para a sua própria família, de maneira que a própria família de Jeremias, ao longo do livro, se insurge contra ele. Ele vai dizer: a minha casa se levantou contra mim. Portanto, está firmado na palavra, sob a compreensão da chamada e da vocação de Deus, muitas das vezes nos coloca em rota de colisão dentro da própria casa com pessoas que não têm a compreensão e não são firmados na palavra. Quem me entende até aqui diz amém. Então, Jeremias tem de lidar com esses desafios. A sua família está compromissada com a tradição. Jeremias está compromissado com a palavra. Porque nem sempre a tradição é por completo a palavra. E não que a tradição não tenha o seu valor, desde que ela não anule a palavra. Ele não foi o único. Há um texto bíblico que está no livro de 2 Samuel, se puder, segundo livro de Samuel, capítulo 24, projeta para mim, para que todos leiamos, versículo 5. Davi faz uma declaração que é esclarecedora também nesses termos. Esclarecedora. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Deixa eu ver se é o segundo ou é o primeiro. Na verdade é 23, capítulo 23, versículo 5. Segundo livro de Samuel 23, 5. Vamos todos ler? A gente consegue ler? 1, 2, 3. De novo, vamos lá. Devagar, compreendendo, sem pressa. A sua compreensão é melhor do que o seu tom de voz. Vamos lá, de novo, parte introdutória. 1, 2, 3. Calma aí, tem uma possibilidade. Da casa dele não ser para com Deus da forma como ele projetava. Mas ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, segue. Olha só, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno.
Há uma aliança de Deus comigo que me responsabiliza e me compromissa a fazer o certo, mesmo que aqueles que estejam em minha volta estejam fazendo errado. Deus estabeleceu comigo um concerto eterno. É óbvio que esse texto ele tem uma perspectiva escatológica, ele se cumpre em Cristo, na aliança com Davi, do Cristo que surge do trono de Davi, é fato, de maneira que nós compreendemos nesse texto até uma ação determinada de Deus, que não importando o quanto a casa se deteriorasse, Deus a reergueria em razão da sua palavra, porque Deus não submete a sua palavra às circunstâncias. Não importa o quão ruim esteja a sua casa, se ela está debaixo de uma palavra de Deus, Deus a suscitará da ruína para que ela viva os efeitos daquilo que Deus prometeu. Quem me entende diz amém. Vamos prosseguir. Essa postura de Jeremias e de Davi é a postura que nós devemos exercer. De fazer uma escolha, de tomar uma decisão, de permanecer na palavra, a compreendendo como parte do tecido da aliança que Deus fez conosco. Deus nunca faz uma aliança sem que a sua palavra seja parte essencial desse concerto. Todas as vezes que Deus faz uma aliança, Ele impregna a sua palavra. Ele a estabelece através da sua palavra. A partir daqui, vale algumas perguntas. O que é a palavra? Diga comigo, o que é a palavra? Uma outra pergunta que possivelmente responderemos, se Deus assim nos permitir, mais para o final da nossa palestra, agora à tarde. Seria a palavra uma pessoa? Vamos lá, 1, 2, 3. Seria a palavra uma pessoa? Se Deus é um ser dissociado de sua palavra, não necessariamente a palavra é uma pessoa. Se Deus é um ser indissociado de sua palavra, nós estamos inclinados a pensar que a palavra é uma pessoa. Dito isso, meus queridos, vamos refletir na palestra que eu enviei para vocês. Quem está com a apostila aí? Vamos lá, palestra de número 1. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Vocês já me conhecem, vocês tenham calma que eu vou devagar. Tá certo? Eu sou novo, mas não sou do mesmo tecido desses homens assim, igual o pastor Reiner que aguenta aí o pancão. Então vamos devagar, mas a gente chega, eu sei onde quero chegar. Jeremias capítulo 1, versículo 1 e 11, é o texto em que está consignado na apostila, e a gente começa a respeito da palavra com uma afirmação que ilumina o caminho que nós vamos percorrer essa tarde. A palavra de Deus é o meio característico pelo qual Deus torna a sua vontade conhecida ao homem. A gente parte hoje dessa compreensão, que a palavra de Deus é o meio característico pelo qual Ele torna a sua vontade conhecida ao homem. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Para mim, para a minha casa, para a minha família, para a sociedade, para a igreja. Nós conhecemos a vontade de Deus por meio da palavra. Nós não conhecemos a vontade de Deus consultando os búzios, as cartas de tarô. Não conhecemos a vontade de Deus, ainda que seja uma forma de palavra, mas não conhecemos a palavra de Deus lançando sorte sobre caixinha da promessa. Nós conhecemos a vontade de Deus por meio da sua palavra.
E esta forma de palavra, é fato, ela pode variar. Porque na composição do cânon, a gente pode até refletir sobre isso, ela pode ser anunciada por meio dos profetas, escrita na lei e outras escrituras, ou vivida na pessoa de Jesus. Hoje nós temos, meus queridos irmãos, um conjunto de registros da palavra, que a gente prefere dizer a palavra de Deus. Mas aqui existe a junção de várias maneiras e várias formas pelas quais Deus falou ao longo da história. Sim ou não? Sim. Nos falou pela lei. Hebreus diz que falou aos nossos pais pela lei, pelos profetas, mas agora nos fala por quem? Pelo Filho. De maneira que nele se concentra a plenitude da vontade de Deus. Não é à toa que João o apresenta como o verbo, a palavra, porque ele é a síntese de toda a expressão da vontade de Deus. Mas eu não quero me adiantar, vamos lá. A palavra é o meio também pelo qual Deus realiza seus propósitos providenciais ao mundo. É pela palavra que ele se revela, mas é pela palavra que ele também realiza. Existe um canteiro muito que ele traz à lindo existência o que não existe, de flores preciosas de valor, é através da palavra, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro, uma obra criada, está acompanhada de um manual de instrução. Você compra um eletrodoméstico e ele vem sempre acompanhado do manual do fabricante, sim ou não? Sim. Lá você tem as instruções de a quem recorrer caso haja algum problema. Inclusive, alguns manuais de instruções são até exaustivos e vêm dizendo como corrigir algum eventual problema. Deus criou o universo, Deus criou o homem, mas não fez sem que este viesse acompanhado do manual do fabricante. E qual é o manual do fabricante do universo, da obra criada, do homem? A Bíblia, a palavra de Deus, que corrige eventuais erros e transigências da verdade de Deus. Então, no Antigo Testamento, o termo palavra possui uso significativo e, geralmente, ele decorre de uma conexão com a revelação divina. Todas as vezes que nós pensarmos em palavra, nós temos que trazer à nossa mente a revelação divina, a compreensão da vontade de Deus. E aí eu dividi nessa palestra sobre a palavra de Deus o nosso conteúdo em 3 pontos. Primeiro, sobre a criação. Como que a palavra se manifesta no ato criativo, qual é a importância dela, qual é o peso dela, qual é a participação dela. Ela tem protagonismo na criação? Ainda no Antigo Testamento, a palavra é o meio supremo pelo qual Deus, o Criador, revela tanto a si próprio quanto a sua vontade às suas criaturas. Então, nós conhecemos o ser de Deus por meio da sua palavra, conhecemos a sua vontade por meio da sua palavra e conhecemos a nós mesmos por meio da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus revela a si, os seus feitos, sua vontade, seus desígnios e a nós. Isso significa que a religião bíblica é primariamente a religião do ouvido, mais do que do olho. Porque ao longo da história, Deus falou ao homem, aos ouvidos, ao coração
Deus comunicou de alguma forma. O que Deus diz é verdade. Se a referência é futura, então irá acontecer seguramente. Por quê? Porque Deus disse. E essa deve ser a nossa segurança. A nossa firmeza deve estar aqui. Por que vai acontecer? Porque Deus falou. Porque se no passado Ele falou e aconteceu, o que Ele fala ao respeito do futuro também vai acontecer. Porque a sua palavra não falha. Quem me entende diz amém. Ela realiza o que ela significa. Pela palavra, Deus intervém ativamente nos afazeres do homem, de maneira que a nossa conduta é ajustada por meio da palavra. Quando estamos procedendo de uma forma, quando estamos fazendo alguma coisa, e Deus quer ajustar, Ele o faz por meio da sua palavra. De maneira que nós mesmos nos ajustamos por meio da palavra. É impossível você ler a palavra e não apertar algum parafuso frouxo na sua vida. Todas as vezes que você examina as Escrituras, um ajuste na sua vida acontece. Um ajuste na sua casa acontece. É impossível ler a palavra no espírito do texto e não sofrer ajustes através dela. Essa é uma verdade inegociável. A palavra é histórica, não meramente no sentido de que ela registra a história, mas no sentido dinâmico do que ela faz na história. Porque a Bíblia não é um registro histórico. Eu tenho, inclusive, compartilhei com o amigo pastor Reiner e filho esses dias. É uma leitura de Robert Mendes, que nós, pentecostais, não lemos a Bíblia como se entre o texto e nós houvesse uma lacuna. Nós nos compreendemos como parte dessa história. De maneira que quando nós lemos o livro de Atos, nós não lemos o livro de Atos pensando assim. Então isso é história das 3 primeiras décadas da igreja apostólica. Não. Nós lemos o livro de Atos assim como aconteceu no Pentecostes, acontece hoje. Os sinais e prodígios operados lá, acontece hoje. Esses dias eu estava lecionando uma aula na escola bíblica e alguém, pastor, por que não acontece? Eu disse, como não acontece? Esse é o discurso que tem se propagado a fim de ofuscar o que Deus está fazendo. Como que não acontece? Acontece. A questão é que a notoriedade daquilo que Deus está fazendo é menos importante para quem tem um perfil no Instagram de fofoca. É melhor dar notoriedade e publicidade a escândalos, isso e aquilo, do que dar notoriedade ao que Deus está fazendo. Deus nunca deixou de fazer. Deus continua fazendo. A população mundial aumentou, a iniquidade também aumenta, mas entre os beduínos Deus está fazendo. Lá entre os povos esquimós, Deus está fazendo. Deus está fazendo muitas das vezes lá no meio do canavial, lá no interior, onde ninguém tem acesso, onde às vezes não tem nenhum celular, mas Deus está fazendo. Aí Jesus não batiza mais. Onde que Jesus não batiza? Jesus não cura mais. Onde que Jesus não cura? Ele cura, Ele batiza, Ele salva. Porque a sua palavra não mudou, Ele não mudou. Pastor, mas eu não tenho tido essa experiência. Não ouse alterar a palavra de Deus em razão da experiência que você não teve. A sua ausência de experiência não nega o poder da palavra.
nós afirmamos que Deus faz em razão da sua palavra. Diga comigo, Deus continua realizando prodígios e sinais. Deus faz. Há um outro desafio, eu abri um parênteses aqui, ainda estou nele, é de nós pensarmos a operação de prodígios e sinais, isso é conteúdo para, quem sabe, em outra ocasião, mas de nós pensarmos prodígios e sinais de maneira midiática. Isso está acontecendo de uma maneira tão simples, tão silente, na providência diária. Às vezes você está num culto, o pastor está ensinando a palavra, está pregando. E Deus está realizando um milagre na sua vida. E você muitas das vezes nem percebe que esse milagre aconteceu. Um dia eu estava num culto, pregamos, eu terminei o culto com aquela sensação assim, meu Deus, o que foi isso no culto hoje? Pesado. Aí a irmã mandou a mensagem, pastor, fui curado. Eu disse, não pode. Hoje no culto, fui. O Espírito Santo falou comigo, e é você que faz. E é o fervor da sua pregação. E aí nós temos que deixar essa mania de achar que Deus faz o que faz em razão do fervor da minha adoração. Fervor da sua adoração não tem nada a ver com fazer com que Deus haja em razão da forma como você está adorando. Deus é livre para agir. Deus é livre para agir. Deus, inclusive, age em lugares em que pessoas nem crê. Nós temos inúmeros registros do que Deus fez em lugares que pessoas não criam. Porque Deus é livre para agir. Isso é um princípio inegociável, que é o princípio da soberania divina. Agora veja a respeito da criação. Pela sua palavra ele cria todas as coisas. Ele vai dizendo, haja, aconteça, e vai acontecendo. E aí isso é revelado nas Escrituras. Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6. Vamos todos ler esse texto. 1, 2, 3, vocês? Olha só. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. E todo o exército pelo Espírito da sua boca. Gosto dessa expressão, Espírito da sua boca, porque evoca exatamente a vida sobre os seres viventes. Mas ainda outro texto, que é Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos lá, Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Vocês, 1, 2, 3. Foram criados pela palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Coordenaçãozinha. 1, 2, 3. Ou seja, Deus criou pela palavra e sustenta pela palavra. Se Deus retirar a palavra dele, o que é que acontece? Tudo se desfaz. Os astros, as estrelas, a lua, o sol. Alguém diz, está sustentado pelas leis da física. E nós dizemos o quê? Está sustentado pela palavra. Você só está de pé por causa da palavra de Deus. Sua família, sua casa está de pé por causa da palavra de Deus.
Portanto, a palavra na criação é essencial, porque é por meio dela que tudo é feito, por meio dela que tudo é criado, por meio dela que tudo vem à existência. Mas o que é a palavra nos profetas? Uma vez que a revelação de Deus é principalmente pela palavra, desenvolve-se em Israel o ofício singular do profeta. E o que é o profeta? O profeta é o porta-voz divino. O profeta é o porta-voz divino. O profeta é o homem a quem a palavra do Senhor chega e que então declara esta palavra às pessoas. O que os profetas dizem ou escrevem é o que Deus declarou a eles e está dizendo por intermédio deles. A palavra é colocada em seus lábios de forma que ele deve declará-la. Ele a engoliu como livro, de forma que ela se torna parte do seu interior. Deus fala e seus profetas ouvem. Todos começam as suas profecias com as palavras: veio a mim as palavras do Senhor, dizendo. A palavra de Deus, portanto, está ligada às suas atividades na história. O propósito desta revelação é fazer conhecida a sua vontade no que diz respeito à condução do homem neste mundo. O profeta não produz a palavra dentro de si. O profeta não chega assim jogando profetada. Profetize para o seu irmão. E é assim, é. Eu vou profetizar. É livre. Não, sem endereço até vale, porque se for de Deus, quando diz aqui, a pessoa sabe lá, porque a comunicação do endereço é do Espírito. O problema é que quando você está confundindo a profecia com a sua vontade, ou com palavras afirmativas. E o que é a profecia? É a vontade de Deus transmitida por meio do seu porta-voz. É a vontade de Deus transmitida por meio do seu porta-voz. Então o profeta não produz palavra de si, porque ninguém pode falar em nome de Deus sem que antes tenha ouvido Deus. Você ouviu o Senhor? Porque quem ouviu o Senhor fala com segurança. Quem ouviu o Senhor fala com segurança. Quem está me entendendo diz amém. Então não é mera questão de discernimento religioso. A palavra é proveniente de Deus. O que o profeta diz é verdade porque é o que Deus diz. Por isso que quando alguém está de verdade mesmo, de verdade, sendo usado em profecia, deve-se respeito, deve-se honra. Não se deve banalizar. Detalhe, isso aqui é algo muito caro para todos nós. O profeta não está condicionado à sua forma e ao seu desejo de ouvir algo da parte de Deus. Muitos de nós aqui, se tivéssemos alguma experiência, algum encontro com o profeta da antiga aliança, nós ficaríamos com medo, correríamos, ignoraríamos, resistiríamos. Porque grande parte deles exercia um comportamento bem antagônico aos padrões sociais do mundo da época. Era um povo meio que maluco. Elias era um esquisitão, sim ou não? Sim. Eliseu, apesar de ser mais sociável, tinha suas estranhezas. Ezequiel nem se fala, dormir mais de um ano de um lado só para transmitir uma mensagem. Vem um outro e anda quase 2 anos nu no meio do mundo. Alguém diz que escândalo, você é um doido. Não é profeta. Aí vem um outro mais desafiador, Oséias.
Quem aqui ouviria uma profecia por meio de Oséias? Essa criatura foi lá no meretrício, foi traído. Vamos falar do profeta que faz a transição da antiga aliança para a nova aliança. Jesus, inclusive, disse a respeito dele que na antiga aliança ninguém maior que ele. João Batista, estranho, doido varrido. Um doido que o povo afluía para ouvir ele. Um doido que Herodes tinha medo dele. Quem está me entendendo diz amém. Então, é preciso ter respeito pelas coisas de Deus, mesmo do alto da nossa incompreensão. Desde o alto da nossa incompreensão. Eu não quero colocar aqui a experiência acima das Escrituras, mas ela também uma autoridade empírica e a gente precisa invocar isso, porque senão vocês não compreenderiam qualquer palavra e qualquer ensinamento que não abarcasse o contexto de vida prática de vocês. Porque imagina falar algo que está distante da sua realidade, você não experienciou. Mas eu já passei por experiências de alguém vir me entregar uma palavra profética assim no susto. Fala e sai, nunca vi, nem sei quem é, foi embora da minha vida. Mas o que falou ficou. Por quê? Porque era de Deus. E aprendi a ouvir com serenidade, aprendi a ouvir com tranquilidade. Eu já ouvi coisas assim. Uma vez eu estava num culto, meu pai era supervisor de congregação. Uma irmã estava pregando. Aí Deus tomou ela e disse assim, virou para ele e disse, dentro de 2 tempos, dividido por tempo e meio, eu vou te tirar daqui e vou te levar para outra terra. Como é que calcula 2 tempos dividido por tempo e meio? E aconteceu. Porque quando Deus fala, Ele cumpre o que fala. Eu não estou dizendo que não deve haver uma triagem, um filtro com relação àquele que diz que carrega algo da parte de Deus. É preciso ter um filtro, porque tem muita gente, em nome de Deus, destruindo igrejas, famílias em massa, destruindo vidas, porque vive disso e por isso. Então o profeta não produz a palavra dentro de si. Não é mera questão de discernimento. Deixa eu contar uma experiência para vocês, muito cara. Estamos falando de família. Nós tivemos recentemente, no mês de maio, a convenção do nosso estado. E aí, à noite, a minha família, os meninos estavam comigo, Thaís, e os meninos não podiam participar das plenárias, eles se sentiram um pouco desassistidos. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, não vou ficar para o encerramento aqui, vamos sair com vocês, e aí depois a gente volta para casa. Eu moro a 80 quilômetros da capital, Fortaleza. E nós fomos ao shopping, fiz um lanche com eles, terminamos ali, conversamos, resenhando. Quando a gente vem sair na praça de alimentação do shopping, um moço se direcionou a nós, veio ao nosso encontro, olhou para mim, eu percebi que ele estava um pouco ansioso, alterado. Ele disse, o senhor tem um tempo para mim? Eu disse, pois não. Ele disse, eu estou no meu intervalo, eu sou gerente desse restaurante nobre e conhecido. Ele disse, eu estava sentado ali, o dia para mim hoje não foi bom, e eu vi o senhor passando com a sua família, se assentou ali, e eu estou durante todo esse tempo, já faz um bom tempo que eu estou sentado aqui, olhando, e algo está dizendo que o senhor tem uma palavra para mim. Eu disse, e agora? Acabei de comer, brincando, resenhando com a família. Tá certo? E agora? E eu disse, Jesus, cheguei aqui. E ele falou, disse, o senhor tem uma palavra? Ficou insistindo. E eu disse, não posso inventar, não posso mentir, Senhor. Espírito Santo. E orando, e os meus meninos olhando para mim, como quem diz, o senhor é o pastor.
Minha esposa olhando para mim, diz, agora vai. Lá no Ceará alguém diria, faz teu nome. É a tua vez. E aí que a gente precisa compreender a nossa relação com o Espírito Santo como uma relação pessoal, experiencial, verdadeira, cotidiana e que não falha. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa que caminha conosco e que fala. Porque muita gente está desenvolvendo uma relação com o Espírito Santo litúrgica. Ele chega na igreja, aí não tem que ter o momento que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo conversa contigo diariamente, toda hora. A gente está precisando dos crentes, assumir aquele padrão de crente abestalhado. Porque antigamente os crentes eram vistos no meio da rua conversando sozinho. Está falando com quem? Sozinho está nada. Quem anda acompanhado fala só? Fala com o Espírito Santo, conosco. E eu disse, Espírito Santo, me ajude. E aí ele, como parte essencial do seu ministério, me lembrou as palavras de Jesus. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, nos lembrar as palavras de Jesus. E eu lembrei quando Jesus, a respeito da solicitude da vida, disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveremos de comer ou de beber. Eu fui falando esse texto, ele foi olhando para mim, foi acalmando, e no final eu disse, você vale mais que um passarinho. Aí ele parou. Depois o Senhor me trouxe as palavras do apóstolo Pedro, sobre lançar aos pés do Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando eu terminei, eu disse, posso orar por você? Ele disse, pode. Eu peguei as mãos dele, praça de alimentação, o pessoal passando. Minha família se reuniu, orei por ele, e não orei cochichando, não. Porque a gente está vivendo um tempo que os crentes têm vergonha de ser crente. Que a gente tem vergonha de ser instrumento de Deus na esquina, no meio da rua. Antigamente o irmão vinha lá do outro lado da avenida, o outro já estava gritando, passeou vaso! Hoje, se alguém fizer isso, a pessoa disfarça. Não é comigo. Você é um doido. Nós precisamos ter disposição para ser instrumentalizados pelo Senhor como socorro a alguém. Quando eu terminei de orar, ele disse, muito obrigado pela sua atenção. Me ajudou muito. Mas eu estou sentindo, ele dizendo, eu estou sentindo que tem um milagre aqui nessa família. Eu disse, tem muitos. Ele disse, tem milagre aqui? Disse, tem muitos. Mas eu vou lhe contar o mais recente. E eu falei do caso do meu filho Benhur, que foi desenganado pelos médicos. Ele teve um divertículo de Merkel torcido, necrosou parte da alça do intestino. O médico, quando fez o procedimento, errou no diagnóstico, mas quando fez a incisão, não tinha mais o que fazer. Ele procedeu, creio eu, na direção do Espírito. A infecção caiu na corrente sanguínea, um menino de 5 anos de idade que estava 4 dias sem se alimentar. E o ambiente era de morte, mas Deus entrou na causa. Olha como que funciona. Eu estava sentado no quarto, a gente chorando, já no 3º dia, ele sob medicamentos, e eu peguei o celular aqui, abri o WhatsApp, tinha uma mensagem lá de um número desconhecido. Eu cliquei no áudio e era um irmão dizendo, liguei para o senhor, mas compreendo a sua aflição, mas eu vou orar pelo senhor. Aí começou a orar no áudio. Pastor, essas coisas acontecem. E ele começou a orar e eu ouvi na oração no áudio. No meio da mensagem, no meio da oração, ele disse assim, Deus me mostra 2 varões de branco descendo dentro desse quarto.
E eu estou ouvindo o áudio, mas parece que eu estou vendo o que ele está dizendo. Ele disse: eu vejo que eles trazem um objeto e fazem um procedimento na barriga do teu filho. Eles olham um para o outro sorrindo e dizem: deu certo, e sobe. Aí quando eu ouvi o áudio, eu creio. Chamei minha esposa, eu disse: olha aqui, coloquei o áudio. Dobramos os joelhos. Meu filho estava dormindo. O médico havia dito que o sucesso da cirurgia se deveria e se daria a partir do momento que o intestino sinalizasse contração e vida. Ele fez uma anastomose, juntou uma alça a outra, perdeu 20 centímetros do intestino. Como que no terceiro dia o intestino desse vai funcionar assim, sem comer? O dia D é o 5º dia, mas no terceiro dia, lembrei da ressurreição, do terceiro dia, porque todo milagre acontece sob a energia do poder da ressurreição. O poder da ressurreição é a energia para a operação de milagres. Pode estar podre, morto, mas vem a vida. Meu filho acordou e sinalizou que tinha feito uma necessidade fisiológica. Eu me assustei, liguei para o médico e o médico disse: tem certeza, pastor? Eu disse: tem. Faz um vídeo, manda para mim. Fiz um vídeo, mandei para ele, liguei logo. Ele disse: espera, homem, deixa eu olhar. E aí liguei de novo e eu disse: e aí, isso é bom ou é ruim, doutor? Ele disse: é muito bom, isso não existe. Terceiro dia, depois de um trauma desse. O que eu estou dizendo para os irmãos é que não importa o quão estranho seja, se é Deus, acontece. Às vezes nem é tão estranho, às vezes é muito formal, às vezes é muito, e você pensa, é Deus, e não é. Que Deus não age de acordo com a nossa caixinha, as nossas fórmulas, com os nossos conceitos, principalmente quando não são bíblicos. Então, o profeta não produz a palavra de si. A palavra é proveniente de Deus. E o que o profeta diz é verdade, porque é o que Deus diz. Se alguém está falando, e eu tenho discernimento que é Deus que está usando ele, eu me calo para ouvir. Eu me inclino para receber. Eu abro o meu coração para que esta semente gere vida em mim, gere transformação em mim. Nós pensamos sobre a palavra na criação, pensamos sobre a palavra nos profetas, mas é preciso pensarmos sobre a palavra nos salmos. E o saltério acrescenta pouca coisa da nossa compreensão da palavra, mas põe algumas em foco. Uma caracterização magnífica da palavra. Como, por exemplo, Salmos 33, nós já fizemos menção. E a lei do Senhor no Salmo 119, que é enfatizada. De maneira que no Salmo 119 a palavra é significativamente usada como alternativa de lei, mandamentos e estatutos. E aí eu queria, meus queridos, propor algo aqui no Salmo 119, todos com a Bíblia aberta no Salmo 119. Salmos 119. Vai estar lá no telão, você pode escolher ler no telão, eu prefiro que você leia na sua Bíblia, grifando. Ai, pastor, não gosto de riscar minha Bíblia. Não sabe o que está perdendo. Faça as anotações. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 119. E eu vou propor, para aqueles que já estão cansados e cochilando, eu vou propor que, à medida que eu ler, vocês vão usar a expressão palavra. Quando tiver o termo palavra no texto, vocês vão dizer, ok? Combinado? Vocês entenderam mesmo? Então vamos lá. Então, onde houver palavra, estatuto, mandamento ou lei do Senhor, é com vocês. Combinado? Palavra, estatuto, mandamento ou lei do Senhor é com vocês.
Salmo 119. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Eu estou na revista corrigida. Versículo 9 do Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a... Vocês podem usar também as conjunções, os artigos, tá bom? Salmo 17. Faze o bem ao teu servo, para que viva e observe a tua... A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua... Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus... Isso. Vocês estão lendo mesmo? Eu estou no 33. Versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua... Versículo 49. Lembra-te dada ao teu servo, na qual fizestes esperar. Versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas... Versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua... Versículo 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua... Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua... permanece no céu. Versículo 97. Este eu vou ler sozinho. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Versículo 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Versículo 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua... Glória a Jesus. Versículo 130. A exposição das tuas... da luz e dá entendimento aos simples. Versículo 133. Ordena os meus passos na tua... e não se apodere de mim iniquidade alguma. Versículo 140. A tua é muito pura, por isso o teu servo a ama. Versículo 147. Antecipei-me a alva da manhã e clamei, esperei na tua... Os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite para meditar na tua... Versículo 154. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua... Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua... Versículo 160. A tua é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Versículo 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua... Versículo 169. Chegue a ti o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua... Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua... O Salmo 119 é a celebração da palavra, como estatuto, como ordenança, como norma, como instrução, como lei do Senhor. Portanto, nós pensamos sobre a palavra do Senhor na criação, pensamos sobre a palavra do Senhor nos profetas, pensamos sobre a palavra do Senhor nos salmos, no saltério. Mas o que seria esta palavra numa perspectiva neotestamentária? No Novo Testamento, o termo palavra possui tanto usos gerais como também uma função específica, como um título para o Senhor Jesus. O Novo Testamento frequentemente refere-se às pregações ou declarações de Jesus como a palavra ou as palavras de Deus. Jesus é o pregador da palavra. E aí ele menciona aqueles que ouvem a palavra, em Marcos 2:2, e aqueles que cumprem, Lucas 8:21.
Na parábola do semeador, a semente é a palavra. E Jesus propôs essa parábola e depois explicou essa parábola e falou sobre a diversidade de terrenos, referindo-se a esses terrenos como coração, a estes corações como terreno. E depois disse que a semente, a palavra, ela pode cair em vários corações, mas há um coração que recebe a palavra, há uma terra que recebe a semente e que gera o resultado pretendido. E este é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Portanto, com muito mais frequência no Novo Testamento, o Novo Testamento escreve sobre o que Jesus disse, ou sobre uma declaração, ou as declarações deles. A palavra é a palavra de Deus. Isto inclui a palavra ou as palavras de Jesus. É também a mensagem sobre ele. E aí eu preciso fazer um alerta. Isso é um alerta. Nós estamos vivendo, nos últimos dias, sob uma influência e pretensiosa, não é despropositada, de afirmar textos do Novo Testamento que aparentemente conflitam com a proposta do Evangelho, à mercê do freguês. De maneira que muitos crentes estão abrindo mão das palavras de Jesus para se apegar a palavras, a textos do Antigo Testamento. E aí você me diz, pastor, mas não é tudo a palavra de Deus? É. Mas o escritor aos Hebreus diz que o Senhor nos falou ultimamente por meio de quem? Do Filho. Aí você pergunta ao crente assim, você já leu Mateus 5 ao 7, capítulo 5 ao 7? Nunca li. Mas Mateus, do capítulo 5 ao 7, é a ética do reino. É a constituição do reino. São as palavras de Jesus a respeito da nossa conduta, de como devemos proceder. Então, quem não lê Mateus 5 ao 7, vai ser cooptado pelas ideologias deste mundo. Eu vou falar algo muito sensível aqui, e aí eu nem quero que vocês me compreendam como ativista de algum segmento ou de algum espectro político. Mas, por exemplo, ultimamente, alguns princípios da palavra foram usurpados e cooptados por um espectro político que passa a ser afirmados agora à altura da autoridade bíblica. De maneira que alguém, quando afirma a palavra, está confuso se está afirmando a palavra ou se está afirmando a bandeira de um partido político. Isso nem tem a ver se é de esquerda ou de direita. Porque a igreja, antes de esquerda e direita, já defendia valores e princípios. A igreja tem uma visão de mundo particular e própria. A cosmovisão cristã. Nós não dependemos de espectro político para defender aquilo que cremos à luz das Escrituras. Que atropelo é esse? Nós vamos abrir mão de quem somos para que alguém surfe as nossas custas e as custas do Evangelho? Eu sei que é muito caro o que eu estou dizendo aqui, porque para quem tem disposição e afeto a certos pensamentos filosóficos, a certas ideologias, geralmente se bloqueia diante de uma fala como essa. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que a fé nos coloca acima de tudo isso. Que o reino que Jesus propõe não é deste mundo. Que o governo redentivo não será por homens deste mundo. Quem está me entendendo diz amém. Glória seja dada o nome do Senhor.
Vocês estão entendendo a mensagem? Então, assim, a igreja primitiva sofreu essa inquirição, porque alguém perguntava assim: quem é o seu Quírios? E eu já falei em outra ocasião aqui que em Roma não havia problema de adorar Jesus. O problema era de adorar só a Jesus. Porque Roma era uma cidade cujo paganismo permeava. Então você tinha Deus de tudo quanto é. Então, assim, você pode adorar qualquer Deus, desde que adore a César também. E o que é que os cristãos faziam? A gente nem adora a César, nem aos outros deuses pagãos, a gente só adora a Jesus. Quem é o seu Quírios? Cristo. Quem é o seu Quírios? Cristo. Quírios, Cristo, Senhor. Por esta razão, você encontra no livro de Atos, e repetidamente, os apóstolos dando testemunho, dizendo que Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. E a gente pensa que Cristo é sobrenome de Jesus, porque algumas versões propõem isso. E a gente diz Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas Cristo não é sobrenome. Cristo é título. Jesus é nome. Cristo não é sobrenome. Cristo é título. Christos, ou ungido, é a forma grega do hebraico Meshiá, é o enviado. Então Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é ungido, ele é o Messias. Então Jesus é o prometido. Jesus é o aguardado. Quem está me entendendo diz amém. Então a palavra de Deus, isto é, inclui a palavra ou as palavras de Jesus e também a mensagem de Jesus. Você já percebeu que na teologia da prosperidade se prega mais em textos do Antigo Testamento que do Novo Testamento? Quem já percebeu isso aqui? Pouca gente percebeu? Você já percebeu que a teologia da prosperidade foge das palavras de Jesus, assim, de maneira assustadora? Porque na teologia veterotestamentária você tem a proposta retributiva. Faz e recebe, faz e recebe. Quando você lê o Novo Testamento, sob a óptica do Cristo, o que é que você consegue fazer, uma vez que a sua natureza é decaída? Você precisa ser regenerado. Sem regeneração, não vai a lugar nenhum. Paulo diz, não são obras, é graça mediante fé. Não recebi, não, no reino não existe mérito seu. No reino existe o império da graça. Na antiga aliança, você faz e recebe. Se você fizer, você recebe. Na nova aliança, se Cristo não fizer por você, você nunca vai receber. E aquilo que você faz é exatamente em razão do que Cristo já fez por você. Porque para que sua obra seja aceitável diante de Deus, primeiro Cristo muda a sua natureza. Primeiro você nasce de novo. Primeiro você é nova criatura. Quem está me entendendo diz amém. Então, como tal, é Deus falando ao homem pelo Espírito. É a palavra de Jesus continuamente pregada. Como no Antigo Testamento, a função frequentemente do Novo é descrever o meio da revelação divina. E essa revelação contém a vontade de Deus para a humanidade geral. Paulo coloca em uma linguagem aceitável aos pagãos, judeus e cristãos, a verdade de que na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, uma nova revelação de Deus havia sido dada. Então, Deus se revela em Cristo. E esta revelação, ela é progressiva, ela é pormenorizada, ela é compreendida. Na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição. O ponto ao qual todas essas linhas diferentes convergem, e o clímax da doutrina bíblica da palavra de Deus é que o verbo é o próprio Deus. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verbo eterno encarnado. E que o verbo é Jesus, e Jesus é o verbo. Porque Jesus é Deus, essencialmente Deus, consubstancialmente Deus. Sem hierarquia, sem subordinação.
Jesus não é um demiurgo, não é um Deus menor. Jesus é Deus. De maneira que ele diz que se vocês não vierem a mim, vocês não podem conhecer o Pai. Ele não diz quem conhece a mim, vai ao Pai. Quem vem a mim. E domingo à noite eu vou tratar sobre isso, mas ele diz, eu e o Pai somos um. Então, a minha família firmada na palavra, que palavra é essa? Em quem eu devo me firmar? São experiências estáticas? É o que dizem a respeito da palavra? Esses dias eu tive que tratar com uma pessoa e eu tive que ser um tanto firme. Ele chegou para mim com especulações, estudo de Bíblias e comentários, e aí eu perguntei alguns textos da Bíblia, ele não conhecia. Eu perguntei, você já leu a Bíblia? Ele disse, não. Leu os evangelhos? Não. Eu disse, quer dizer então que você está procurando o que dizem a respeito da Bíblia antes de conhecer a Bíblia? Antes de ler a palavra? Isso fomenta especulações. Esse ano eu tive uma surpresa desagradável. Perguntei na igreja que pastoreio sobre a leitura dos evangelhos. E eles estavam muito viciados do Antigo Testamento, mas nada de evangelho, pastor Eliseu. Aí eu propus uma jornada pelos evangelhos. Fizemos um plano de leitura. E o que eu recebi de testemunho de pessoas a respeito da experiência dele com a leitura dos evangelhos. Libertação de vício, transformação profunda pela simples, a gente chama de simples leitura do evangelho. Eu disse, vamos começar por Marcos, depois a gente vai para Mateus, depois a gente vai para Lucas e Atos, depois vai para João, depois a gente lê 1ª e 2ª carta de Pedro, e aí a gente, quando terminar isso aqui, propõe uma outra jornada para o Pentateuco. Eu não vou colocar à prova vocês, mas quem aqui já teve uma boa experiência lendo os evangelhos? Levanta a mão assim. Quem nesse ano de 2025 já leu pelo menos um evangelho completo? Você não pode querer, por meio de bravatas, numa conferência, seminário, começar, a minha família está na palavra. Então eu creio que a minha família está na palavra. Você está lendo os evangelhos? Eu lancei agora na igreja uma campanha, a campanha Atos 2, 31 dias ininterruptos de oração, 5h30, 22h30 e um capítulo do livro de Atos. Esses dias eu tive uma experiência especial no meu gabinete com os meus 2 filhos, eles foram ler capítulo 6 de Atos, e aí eles liam repetidamente, depois eu fui explicando para eles. Quando foi à noite, o meu pequeno, de 8 anos, disse, pai, ele é muito expressivo, pai, que aula aquela? Eu deixaria todos esses brinquedos aqui, pai, para de novo a gente ter uma aula daquela. Quais são as impressões que nós estamos gerando na nossa casa? As melhores sensações, as melhores experiências são em torno da palavra ou são em torno de entretenimento? E eu não estou dizendo que isso não é importante, momento de qualidade. E aí a gente se afirma pentecostal, mas a gente não tem a mínima preocupação de ler pelo menos o livro de Atos com os nossos filhos. E aí eles estão todos os dias ouvindo caricaturas e rótulos do pentecostalismo na internet, inclusive em tom de deboche. De maneira que daqui a alguns dias eles estão envergonhados, não querem a igreja que você congrega, não aceitam a doutrina que você abraçou, estão pensando de maneira difusa. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos, meus queridos, ter esta compreensão e compartilhar esta compreensão da palavra. E eu finalizo a palestra aqui com algo que o Espírito trouxe ao meu coração.
que o mesmo Espírito que inspirou os profetas e as palavras deste livro é quem as mantém viva. Isso aqui não é letra morta. O Espírito tem o texto tem um Espírito. Diga comigo, o texto tem um Espírito. Quem escreveu inspirado. Nós afirmamos a inspiração plenária e verbal das Escrituras. O texto bíblico é inspirado. E quem inspirou os escritores, considerando que o autor é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, quem inspirou os escritores mantém o texto inspirado. De maneira que quando você lê o texto, a inspiração com a qual o autor, o escritor escreveu, atua em você. Não fosse assim, que transformação provocaria? A Bíblia se reduziria a um livro qualquer. Mas a Bíblia não é um livro qualquer. A Escritura é a palavra de Deus. Aleluia. De maneira que os nossos fundamentos, meus queridos, estão sobre palavras vivas. Pedro, a esse respeito, diz que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. O que é pedra viva? Quem pensa em pedra, pensa num objeto que não se move, que não tem vida. E ele diz, vocês são pedras vivas, com um alicerce vivo. A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Então o mesmo Espírito que inspirou os profetas e as palavras desse livro as mantém viva. De maneira que a palavra é viva. O que foi dito há séculos passados, de forma inspirada, continua válido, eficaz, vivo. Foi o profeta Isaías, está valendo. Foi o profeta Ezequiel, está valendo. Foi o profeta Jeremias, está valendo. Foi Moisés também falou de maneira profética, está valendo. Aleluia. Inclusive Moisés tinha um desejo de que todos fossem profetas. Aí Joel vem e diz, vai haver um derramamento sobre toda a carne. Atos 2 vem e confirma-se essa promessa. Pedro no seu discurso vem, peraí, não acabou aqui não. É para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E chegou aqui em Teresina. O Espírito que inspirou os profetas é o mesmo que inspirou o texto. Esta é a palavra. O cânon fechou, mas as palavras não foram reduzidas ao mero império das letras. O espírito do texto é o espírito da palavra. E pela palavra, meus queridos, nós temos vida e somos edificados. Nos profetas, a palavra é o que Deus comunica. Na criação, é o que Ele faz a partir do que Ele é. Nos salmos, é o que Ele concede de maneira normativa, instrutiva, são seus mandamentos. No Novo Testamento, é Jesus. No que Ele é, e no que Ele fala, e no que Ele faz. Glória a Deus. A sua família está firmada na palavra. A sua família está firmada em Cristo. Você tem ouvido as palavras de Jesus? Você tem percebido o estilo de vida de Jesus? A forma como Ele esteve entre nós, como Ele caminhou? E o que Ele disse, inclusive, a respeito do que nos aconteceria dada a sua ascensão? Porque o seu substituto legal, o Espírito Santo,
permanece conosco. E a gente diz, Jesus está aqui na pessoa do substituto legal, o Espírito Santo, que assume o governo dessa dispensação, o governo da igreja, para conduzir a igreja e cada crente, de maneira que você, uma vez firmado na palavra, se relaciona não somente com o texto, mas com a palavra viva. Aleluia. Porque quando você vai lendo o texto, alguma coisa vai dando testemunho aqui dentro de você. Aleluia. Você vai lendo o texto e alguém vai dando testemunho aqui dentro. Por quê? Porque quem habita em você foi quem inspirou os escritores para escrever o texto. Aí ele vai inspirando, você vai lendo e o coração vai se enchendo. Você vai lendo e o coração vai fervendo. E quando você lê e não tem compreensão, aí você ora e diz, Espírito Santo, me ensina o texto. Pode parecer muito místico, muito experiencial, mas hoje é mais fácil correr na prateleira e pegar um comentário bíblico do que orar antes e dizer, Jesus, me diz aqui o que é que o Senhor está querendo transmitir. E a Bíblia não é livro para eruditos. Ela é a palavra de Deus para todos. Gosto do que Deus fez através dos séculos, usando instrumentos de várias maneiras, de várias formas, para fazer com que nós tivéssemos acesso à palavra. Mas vou fazer uma ressalva também, porque sou pastor numa região que, apesar de ser metropolitana, tem interiores. E eu conheço irmão que não sabe ler. Aí alguém diz, como ele vai estar firmado na palavra, se ele não sabe ler? Como que ele vai estar firmado na palavra, se ele não tem compreensão? Aí é muito fácil alguém dizer assim, não, mas hoje tem áudio, tem YouTube, etc e tal. E antes? E quando não tinha? Como que eles eram firmados na palavra? A gente não pode trazer respostas rasas para questionamentos profundos. E é por isso que eu defendo que o espírito do texto transcende o texto, transborda. Porque às vezes o irmão analfabeto foi na igreja e te ouviu pregando a palavra. Ele não conseguiu guardar os 40 minutos da mensagem, mas ele guardou uma frase. E aquela frase, no coração dele, foi como semente em terra fértil. Eu conheço crente que está 50 anos na igreja, agarrado numa porção da Bíblia, coitado, porque não pode ler. Mas ele tem uma fome por Deus e se sustenta e se firma naquela verdade. Na minha infância eu conheci uma irmã chamada irmã Laurinda. Ela não sabia ler, analfa. Meu pai era supervisor da congregação. Mas quando chamava ela para dar uma palavra, ela levava a Bíblia. Só que a gente sabia que ela não sabia ler. Aí ela só abria a Bíblia aqui, não era nem na referência. Aí ela citava o versículo. E falava naquele versículo. E a graça tomava de conta da igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra não pode ser confundida com a letra morta. A palavra tem vida. Porque Deus criou pela palavra trazendo vida através da palavra. Os profetas como porta-voz de Deus emitiam juízo, sentença e havia autoridade. No Novo Testamento, o verbo de Deus, que estava no começo de todas as coisas, como agente da criação, Jesus Cristo, nos permite estar fundamentado nele por meio de uma relação experiencial. Porque tem gente, inclusive, que lê muito, mas não está firmado na palavra.
Porque está afirmado na palavra não necessariamente é só ler a Bíblia. À noite nós vamos pensar sobre isso. Está firmado na palavra. É abraçar a fé que uma vez recebemos. E desenvolver um relacionamento diário e cotidiano. Isso vai surtir efeito. Isso vai trazer vida. Amém? Fiquemos de pé, por favor. Fique de pé. O Espírito que inspirou os escritores é o mesmo que fala conosco. Portanto, quando eu leio a palavra, eu creio no que ela me propõe. Eu creio no que ela me diz. Tanto é que a instrução é que quando orarmos, podemos inclusive invocar as Escrituras como conteúdo diante de Deus. E aí não é lembrar a Deus o que Ele já nos falou, mas é colocar diante dEle o que cremos naquilo que Ele falou. Senhor, a Tua palavra diz assim, e eu creio no que a Tua palavra diz, porque o Senhor não pode mentir, porque o Senhor vela para cumprir a Sua palavra. Coloca de novo para mim, Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Leia comigo bem forte esse texto. 1, 2, 3. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem é que vigia a própria palavra? É Ele. Vou concluir, fica de pé aí. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Saiu de Ur, foi para Arã, se demorou, perdeu o pai, 15 anos atrasou a caminhada. Seguiu lá na frente, Deus disse, vou fazer uma aliança contigo. Um pacto. Esse pacto era conhecido já na história. Abraão pegou alguns objetos, alguns animais, abriu em banda, colocou com frente um ao outro. E era uma cena macabra. Você pega um animal, parte em banda e coloca alinhado, faz um corredor. Durante aquela noite ele enxotava as aves de rapinas para que não viesse roubar o objeto do pacto da aliança. A Bíblia diz que houve terror naquela noite, houve espanto, mas Abraão permaneceu. E o que Abraão estava esperando? Abraão estava esperando que aquele juramento fosse confirmado. Porque naquele pacto, quem estava fazendo a aliança deveria caminhar por entre as partes daqueles animais, pronunciando os termos daquela aliança, na conclusão e na sentença de que, se não cumprisse com os termos daquele pacto, deveria lhe acontecer o que tinha acontecido com aqueles animais. Morrer naqueles termos, partido ao meio. E Abraão está esperando como que Deus vai cumprir esta aliança. Deus deu a palavra, sim ou não? O autor neotestamentário esclarece isso, quando diz que Deus não tendo por quem jurar, Ele jura por si mesmo. Porque todas as palavras de Deus são nele sim. Pela madrugada, quando Abraão olha, lá vem uma fornalha de fogo.
caminhando por entre as partes dos animais. Meu Deus, aleluia. E Abraão olha e lá vem aquela chama de fogo caminhando por entre as partes daqueles animais. Aquilo era um pacto, uma aliança. Em sua teofania, Deus disse: eu vou descer. Eu vou fazer essa aliança. Não vou mandar anjo, não vou mandar representante. Eu mesmo vou descer e vou fazer essa aliança. E não foi Abraão que passou por entre os animais. Foi Deus que passou por entre os corpos daqueles animais mortos. E veio até Abraão e firmou com ele uma aliança. Sob a promessa de que nele seria bendita todas as famílias da terra. E isso apontava não para a pessoa em si de Abraão, mas para quem viria dele. Deus fez conosco uma aliança. Ele não mandou um anjo. Não. Ele não mandou uma coluna de fogo. Ele se fez carne e desceu à terra. Aleluia. O Verbo encarnou-se no ventre de uma virgem, numa cidade pequena e desprezada. Ele veio, viveu entre nós. E não foi reconhecido pelos seus. Não foi recebido pelos seus. Veio para o que era seu. E os seus não receberão mais. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Cristo veio e fez conosco uma aliança. Ele veio e fez conosco uma aliança, como a palavra de Deus. Jesus Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Está conosco e nós estamos nele. Ele foi gerado em nós e nós fomos gerados nele. Aleluia, glória a Deus. Ele nos batizou, o Espírito nos batizou nele e ele nos batizou no Espírito Santo. De maneira que o nó está bem dado e não dá para desfazer. Diga para alguém aí: o nó está bem dado e não dá para desfazer. Aleluia. Aliança com a divindade. Está firmado na palavra, está aliançado com a divindade. Quando você, eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Eu disse que ia começar devagar para poder terminar domingo. Mas quando você se percebe firmado na palavra, você se compreende aliançado com a divindade. Porque estas palavras não são palavras quaisquer, são palavras de Deus por meio de homens. Nunca confunda a palavra com o canal. O canal falha, a palavra não. Nunca confunda a mensagem com o mensageiro. O mensageiro falha, a mensagem não. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra é fiel. A palavra é verdadeira. A mensagem é viva. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Não é o mensageiro que lava a mensagem, é a mensagem que lava o mensageiro. É a palavra que lava. É a palavra que dá vida. Não é o homem que dá vida à palavra, é a palavra que dá vida ao homem. De maneira que quando você fala a palavra, você está jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida. Jesus disse isso para a mulher. Se tu soubesses quem é que fala contigo, e tu pedisses água a ele, se tu conhecesses o dom de Deus, ele te daria água viva, mulher. Jesus disse mais à frente do capítulo 7, aquele que tem sede, vem a mim e beba. A palavra é viva. E ela gera vida. Você está firmado na palavra? Não é um compromisso meramente intelectual. É uma relação que envolve mente e coração. E compromisso.
e compreensão. A palavra de Deus. Porque tem muita gente que está desbotando a capa da Bíblia com ela debaixo das axilas, para cima e para baixo. Inclusive, esses dias eu vi uma cena do Congresso Nacional, o negócio pegando fogo lá, e uma criatura com a Bíblia assim, no meio da briga. No meio da briga, o negócio já para se estapear, e ele com a Bíblia assim. Eu disse, meu Deus, Bíblia na mão, mas falta-te palavra no coração. Não basta você segurar o livro, você tem que comer o livro, de maneira que o livro tem que se fazer um só com você. Era assim com os profetas. Eles comiam a palavra e a palavra ficava misturada a eles, de maneira que não podia mais separar eles da palavra. Que Deus levante esta tarde homens, jovens, anciãos, cuja palavra esteja entranhada com você. E alguém diga assim, separa, não dá para separar. Por quê? Porque está entranhada, é no viver, é no agir, é no ser, é no fazer. A palavra está em mim, a palavra, eu respiro pela palavra, a palavra dos meus poros, é o espírito de vida. Eu estava morto, e o Senhor me trouxe a vida. Os discípulos caminham boa parte do ministério com Jesus, aliás, todo ministério com Jesus, sem experimentar regeneração, aliançados por meio da antiga aliança. Aí Jesus ressuscita. Eita, vai no primeiro culto. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre neles o Espírito. Recebei o Espírito regenerado. Agora olha o comportamento dos discípulos caminhando 3 anos com Jesus, e olha o comportamento dos discípulos agora, a partir dali, sem ter a presença física de Jesus. Pedro caminhando com Jesus, lado a lado, sentindo a sudorese de Jesus, negou Jesus. Mas depois que recebeu o Espírito, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, quero morrer de cabeça para baixo. Aleluia. Porque uma coisa é falar a palavra, outra coisa é viver a palavra, e a palavra está entranhada em você. Minha família firmada na palavra. Não pode faltar Jesus na minha casa, não pode faltar Jesus na minha vida, não pode faltar Jesus na vida dos meus filhos, da esposa, do esposo. Tem que ter Jesus de sobra. Tem que ter Jesus de sobra. Tem que ter vida, tem que ter relacionamento. Porque uma vez firmados na palavra, nós recebemos deste firmamento sustento. O vento balança em cima, mas aqui está firmado. Não cai, por quê? Porque tem alicerce. Estou na palavra. A palavra não se move. Ninguém a demove. Aleluia. E quem está nela permanece. A palavra permanece. E quem está na palavra e faz a vontade do Senhor também permanece. Vocês recebem essa palavra? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor agora. Vocês já ouviram muito sobre a palavra esses dias. Eu tenho o desafio de conceituar e definir palavra aqui, mas acredito que pelo Espírito alguma coisa foi comunicada ao seu coração. Ó Senhor, glórias a Ti. Eu me rendo perante Ti. Meu coração se inclina para Te reverenciar. Porque por meio da Tua palavra Tu dás testemunho de que estás presente nesse lugar. Tu estás neste lugar. E o que a Tua palavra não fizer, homem nenhum faz. Não tem braço humano, não tem expertise humana, não tem experiência humana. O que a Tua palavra não fizer, força humana não faz. Portanto, faz esta tarde por meio da Tua palavra. A semente foi lançada, Senhor. Que haja corações receptivos.
Que abracemos. Abre os nossos olhos. Dá-nos das tuas visões. Dá-nos da compreensão que precisamos. Enorofa, amarracer de odor e quemertia. Anti-repra soprofartia. Cabanarra sobredevá. Telebante o camácia. Abre a sua boca para adorar o Senhor. Eita, o céu se abriu. Eu estou sentindo que estamos começando uma jornada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Faz o que te apraz. Lava, move. Restaura. Ajusta. Esclarece. Nenhuma das palavras que o Senhor disse a nosso respeito cairá. Nenhuma das palavras que o Senhor disse ao seu respeito cairá. Toda palavra que o Senhor liberou sobre você e sobre a sua casa permanecerá. Não importa quantos sejam os dias da tua existência na face da terra, a palavra do Senhor permanecerá sobre você. A palavra do Senhor permanecerá sobre você. Ela é vida. Ela é vida. Levante a sua mão para adorar o Senhor comigo. Levante a sua mão para adorar o Senhor comigo. A palavra é vida. A palavra é vida. Fala quem ouve, ouve quem fala. Os profetas falavam porque ouviam. Que você ouça a voz do Senhor para falar aquilo que o Senhor traz aos seus ouvidos, aquilo que o Senhor traz ao seu coração. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto você ouve a palavra esta tarde, a tua fé está sendo multiplicada. A tua fé está sendo multiplicada para alcançar novos níveis. Para alcançar novos níveis. Daqui a pouco pensaremos sobre isso. Como é difícil que cresce uma vez estando arraigados. Isso não vai acontecer. Você só está recebendo uma compreensão melhor sobre isso, porque você já está firmado na palavra. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. O Deus que criou o mundo pelo poder da sua palavra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Deus que disse haja, aconteça, haja, aconteça, haja, aconteça, haja, aconteça. É o mesmo que com o poder criativo está esta noite, sobre esta tarde, sobre a sua vida, dizendo haja e aconteça, haja e aconteça. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Esta é a direção do Espírito que me move a falar para vocês esta tarde. O Deus que pelo poder de sua palavra criou todas as coisas e trouxe à existência todas as coisas, é o Deus que pode também esta tarde trazer à existência aquilo que não existe ainda, chamando pelo nome, chamando pelo nome, chamando pelo nome. Haja, aconteça. É o Deus que por meio dos seus santos profetas, quando a ele se revelou, trouxe também revelação ainda que limitada ao povo. É o Deus que em Cristo Jesus se manifestou a nós, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, a expressão exata do ser de Deus. Quem o tem conhecido? Quem o tem conhecido? Quem o tem conhecido? Um discípulo chegou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco e vocês não têm de conhecido. Oh glória, quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Eu pergunto esta tarde: quem recebeu Jesus Cristo? Quem recebeu Jesus Cristo em sua vida, abre esta boca para adorar e glorificar o nome do Senhor. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem veio ao Filho vê o Pai. Você tem a palavra. Você foi firmado na palavra.
Satanás quer te vencer, fazendo você esquecer da palavra, mas o Espírito te lembra as palavras. Quando o diabo quiser destruir você, a sua casa, lhe fazendo esquecer as palavras, o Espírito Santo virá e te lembrará as palavras de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Jesus. Jesus, ao falar sobre o seu sofrimento, o promerente edorlo farca marraçandoroa, o Senhor está aqui. Mestre, as pessoas estão indo embora. O discurso está pesado. Vocês querem ir? Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Nós deixamos tudo. Nós deixamos coisas para abraçar uma pessoa. História para trás, famílias. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como deixaríamos? Como te abandonaríamos? Como te largaríamos? Eu lembro de Policarpo, alguém disse: nega, nega, nega. Como eu posso negar este homem nos altos 85 anos da minha vida? Ele nunca me fez mal algum. Como é que eu posso deixar? Toca, toca, é o que? É fogueira? É espada? É leão? Não posso deixar. Eu estou firmado nele. Eu vivo por ele, eu vivo para ele. E Paulo disse: eu deixo tudo e considero como esterco, e considero como perda. Eu deixo tudo para ser achado nele. Nele, achado nele, achado nele. Aleluia, eu quero ser confundido com ele. Eu quero que alguém olhe para mim e diga assim: é Jesus ou é Paulo? Oh glória, é Jesus ou é Paulo? Eu quero ser achado nele. Pai, eu te agradeço esta tarde pelo que o Senhor nos tem proporcionado, por esta dimensão gloriosa, por nos esclarecer a tua palavra, a tua verdade, por nos dar compreensão. Esta é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Esta é a palavra de Deus. Esta é a verdade. Este é o caminho que devemos permanecer. Esta é a vida. E aqui estaremos firmados. E não sairemos. Não deixaremos. Nós permaneceremos. Nós te agradecemos. Rogamos o teu auxílio e a tua condução ao longo desse trabalho. Em nome de Jesus. Dê um abraço dessa pessoa que está do seu lado, por favor. Diga aí: firmado na palavra, misturado com Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Cantor Rafael louva a Deus com mais um hino.